Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem mais um Isso Responde. Dessa vez com o Renault Duster Iconic. E a primeira pergunta é do Marcelo Romano. Ele pergunta, vale a pena trocar meu Kicks 2018 por ele? Cara, o Kicks e ele dividem o mesmo motor, né? Tem algumas semelhanças, o mesmo motor, o mesmo câmbio, enfim, algumas outras também. Mas eu acho que vale, sendo muito sincero. Por quê? Ele não é o mesmo carro de comportamento, tá? Minha irmã, por exemplo, tem um Kicks, ele é 2017, se eu não me engano, então mais ou menos igual ao seu. Mas o comportamento dinâmico do carro é muito diferente. O Kicks é um carro bem cidade, né? Não que o Duster com motor 1.6 seja um carro muito off-road, mas o Kicks eu acho que ele preza um pouco mais pelo conforto de suspensão, e o Duster ele tem uma suspensão parece mais robusta, ela é mais firme, enfim, eu acho que vale sim. Eu gostei mais da dinâmica do Duster do que do Kicks. O C. Giovannini perguntou o que o Duster e o carro novo do canal têm em comum. Ele diz que está curioso com o projeto. Cara, absolutamente nada. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa em comum. Os dois dão prazer em dirigir. Fica a dica. O Edu Oliveira BH perguntou, pode ser considerado um tanque para esse nosso asfalto lunar? É isso que eu estava falando para o Marcelo, Edu. Você tem a plena... E eu falei no meu vídeo, né? Você tem a plena sensação que você vai passar por cima de qualquer coisa e ele vai aceitar. Ele faz muita curva, mesmo, carro bem pregado no chão, mas ele parece que ele tem um chão largo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de andar num carro que o chão parece largo. Ele parece ser mais largo do que realmente é. Então, e a suspensão passa uma segurança de... Cara, passa em cima de lombada aí, pode passar em valeta, pode deixar que eu assumo. É claro, isso traz alguma coisa em detrimento ao conforto. Ele não é tão confortável quanto outros SUV que eu já dirigi dessa categoria, mas nem de longe incomoda. Então, é um ótimo tanque para o nosso asfalto lunar. O Raul SN perguntou, a versão manual pode ser um pouco mais divertida? Eu acho que pode. Eu acho que não deve fazer tanta diferença assim. Eu acho que a diferença que pode fazer é principalmente em subida, porque o câmbio CVT ele demora um pouco para reagir quando você está saindo numa subida. Pode ser sim mais divertido, pode ser melhor, mas eu não diria mais divertido, porque esse motor é fraco para esse carro, né? Ele é bem fraquinho para esse carro, eu achei. Então, divertido eu não sei se é a palavra com esse motor. Talvez com um motor maior possa ser, ou com um motor turbo. Inclusive, o Felipe Veríssimo, nosso grande amigo Felipe Veríssimo, ele faz 3 perguntas. Ele perguntou, a primeira é sobre o motor. Ele pergunta se o 1.3 TCE do Classe A é o que o Duster precisa para subir em vendas. Olha, eu não sei se para subir em vendas é o que ele precisa. Tá? Eu acho que pode ajudar, mas eu acho que ele precisa superar o preconceito do brasileiro com um carro francês. Em primeiro lugar. E eu vou te responder, e eu vou dar o argumento final na sua última pergunta, tá? Mas sim, ele precisa de um motor turbo, porque esse motor aí já está bem defasado. Você sente que o carro precisa de um motor melhor, com mais empuxo, sabe? Mais torque, enfim. Sim, eu acho que ele pode melhorar muito. Se vai fazer ele subir em vendas? Não sei. Mas ele vai melhorar muito a hora que chegar. Esse motor já está sendo testado e ele deve chegar no ano que vem no carro, pelo menos lá na Europa. Não sei se no Brasil vai ser no ano que vem também.
Aí ele pergunta, o Duster é um SUV popular? Ele fala até em relação aos hatches, né? Que a gente fala o hatch popular e tal. Olha, eu não vou dizer popular, né? Mas ele tem um preço bem atrativo. Bem atrativo. Ele top de linha custa 90 mil reais. Ele parte de 73 mil e vai até 90 mil reais. Porra. Ah, tudo bem, 90 mil reais ele começa a bater de frente com T-Cross, enfim, com alguns outros de entrada. Que talvez o T-Cross, por exemplo, tenha motor turbo. Mas, enfim. E hoje em dia você está conseguindo preços bem legais. Mas eles não são tão completos quanto o Duster que eu testei nessa faixa de preço. Então, eu acho que ele pode ser considerado um bom custo-benefício. Mas popular, nesse valor, acho difícil de falar, né, Felipe? Ele pergunta também, com essa chuva de SUV, o Duster está apagado no meio? E aí eu vou voltar lá naquela primeira pergunta, na primeira resposta, na verdade. Tá, ele é o 8º SUV médio mais vendido, SUV pequeno, na verdade, mais vendido. Então ele está atrás de todas das marcas mais populares, está atrás da Tracker, está atrás do T-Cross, está atrás da Jeep, ele está atrás do Renegade, né? Está atrás do EcoSport, enfim. E curiosamente entre os 10 mais vendidos, os 8º, 9º e 10º são franceses. Eu acho bem ruim isso aí. Então, voltando à sua primeira pergunta, eu acho que a gente precisa superar o preconceito em primeiro lugar. O 10º mais vendido é o C4, Cactus. Tudo bem, ele não é um SUV, convenhamos que ele é um crossover, mas é um carro que é um espetáculo para dirigir. Eu não consigo entender. E o Luciano BMW 528 perguntou, a direção elétrica está mais leve em relação à anterior? Luciano, eu vou ser muito honesto com você, eu não dirigi a versão anterior. O que eu sei é que a versão anterior era eletrohidráulica e esta daqui é elétrica. Eu acredito que deve estar melhor. Mas eu vou pedir para alguém que tenha dirigido as duas versões responder aqui embaixo para que você tenha uma resposta bem mais acurada do que a minha, porque afinal eu não dirigi o carro anterior. Certo, pessoal? Olha, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. Se vocês ainda têm alguma dúvida em relação ao Renault Duster Iconic 2021, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder um a um. E até terça-feira, um grande abraço.